Fala, galerinha! Beleza? Tranquilo? Mais uma aulinha, geometria com polaridade agora. Lembra que eu pedi para vocês darem, o play já na sequência, para juntar as duas aulas, tanto geometria quanto polaridade. Essa é uma aula um pouquinho mais detalhada agora. Por quê? Você não pode deixar a molécula montada de qualquer jeito. Primeiramente, você tem que colocar na geometria adequada dela, linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Lógico, tem outras, que fique bem claro, beleza? Na sequência, a gente faz alguns comentários, algumas relações para vocês, tudo bem? Agora, saber geometria com polaridade é essencial para determinar a semelhança com semelhança. Lembram? Polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. Polar quer dizer de polos. Então, polar é que vai adquirir polos pela diferença de eletronegatividade entre os elementos, principalmente não metálicos. Tudo bem? Agora, quando que ela é apolar? A significa não. Polar, eu não consigo colocar polos. Beleza? Quer dizer, até conseguir eu consigo, mas o resultante deles, eles se anulam. Tá? Já vou colocar isso tudo bonitinho para vocês. Acompanhem lá, ó. Então, a polaridade de uma molécula, primeiramente, nós temos que trabalhar a polaridade da ligação e a polaridade da molécula. Esse é um tópico que geralmente o aluno se confunde, tá? Polaridade da ligação é o que você faz o traço, o que une dois átomos, certo? Por exemplo, HH. HH, eu tenho uma ligação, que é ligação simples, beleza? Vou colocar ali para vocês, ó. H, simples, H. Tudo bem? Ótimo. Agora eu falei para vocês que para determinar a ligação, se ela é polar ou apolar, se tem diferença, tem que ter diferença. Mas os dois caras são iguais. Se os dois caras são iguais, é porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, eu vou fazer a diferença entre um e outro, certo? Que é o mesmo número. Não sei, é 2 e 1, se eu não me engano, a do hidrogênio, a eletronegatividade de Linus Pauling. É um número, beleza? Isso não precisa decorar nada, tá? É dado, não precisa nem dar. Porque como os átomos são iguais, é igual. Se é igual, faça a diferença agora. Quanto que é 3 menos 3? Zero. Não tem como colocar polos. Então, se não tem como colocar polos, ela só pode ser apolar. Não tem como colocar polos. Então, ela só pode ser apolar. A ligação. A molécula tem outra denominação que eu já vou colocar na sequência para vocês. Tudo bem? A ligação pode ser iônica, como a gente já citou, e ela pode ser covalente. Principalmente essas duas aí, tá? Metálica e metal, é muito difícil eles pedirem a representação disso. Metálica, metal. Apareceu um cobre. Opa, cobre, fio de cobre, metal, cara. Ferro, metal, metálica, cara. Certo? Bronze, metal, metálica. Beleza? Agora, covalente e iônica, você tem que saber a disposição. Lembram? Metal e não metal, iônica. Só que metal é eletropositivo e não metal é eletronegativo. Então, existe uma grande diferença de eletronegatividade. Então, ela é polar, certo? HCl. Quer ver agora, ó? HCl, certo? Existe uma diferença de Sim, porque o cloro, estou chutando, é 3, aproximadamente isso, certo? E o hidrogênio é 2 e 1. Então, faça 3 menos 2 e 1 dá 0,9. Consequentemente, existe uma diferença. Então, eu consigo colocar uma diferença. Então, ela vai ser polar. A ligação. Joia? Daqui a pouco a gente já trabalha com isso. Então, tá aqui, ó. Para determinar os tipos de ligação, o que une dois átomos, dois elementos, ela pode ter uma diferença de eletronegatividade igual a 0, que ela vai ser apolar. É só isso que você tem que memorizar. E sempre que tiver uma diferença maior ou menor, ela é polar. A iônica, ela é polar. Tudo bem? Porque tem polos, certo? Polo mais, polo menos. NaCl, não tem um polo mais do Na e um polo menos do Cl, então ela é polar. Sem sombra de dúvida. Agora, para você, até eu já citei uma lá do Be, lembram? Do Be ligado ao H, ligado ao H. Mas, titizinho, o berílio é um metal. E metal entrando no metal, ela é iônica. E é aí que entra a diferença de eletronegatividade, ó. É um apontamento mais específico, tá, galera? Então, a diferença, ó, o berílio, se eu não me engano, é 2, certo? É 2. Estou chutando. O hidrogênio é 2 e 1.
Então, existe diferença? Existe, mas não é maior do que 1,7. É menor do que 1,7, porque a diferença vai dar 0,1. E 0,1 é menor, e não é igual a zero, é menor do que 1,7. Então, ela vai ser uma ligação covalente, só que polar. Certo? Ó, Na, que vale 0,8, e o Cl, que vale 3, a eletronegatividade. Faça a diferença, quanto que vai dar isso? 2,2. E 2,2 é maior do que 1,7, então é uma ligação iônica. Tudo bem? Agora, a polarização da molécula, aí que mora o perigo. Ligação que une, molécula é do conjunto inteiro. Tudo bem? Deve-se primeiro escrever a estrutura espacial correta, certo? E associar a cada ligação, indiferente se ela é simples, dupla ou tripla, ok? Ó, ligação polar. Então, quando não tiver diferença de eletronegatividade, você não vai colocar o vetor. O que é o vetor? É uma flechinha. Sempre movimentando esta seta orientada do mais eletropositivo para o mais eletronegativo. Então, H ligado ao Cl, certo? Aí você tem uma eletronegatividade. Deixa eu até escrever aqui, ó. Eletronegatividade. Anote aí. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi pastel hoje. Certo? Picanha hoje. Certo? Paulo hoje. E essa seria a sequência de eletronegatividade, onde que o flúor é o mais eletronegativo de todos. Essa é uma sequência que você vai ter que memorizar também. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi peixe. Sei lá, daí coloca um H qualquer. Beleza? Então, ó, cadê o cloro? Tá aqui. Cadê o hidrogênio? Tá lá atrás, ó. Então, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Então, você vai colocar um vetor para o elemento mais eletronegativo. Agora, só tem um vetor, porque é uma ligação. Some esse vetor, é ele mesmo. Não é física, tá, pessoal? Não tem a ver com física aí. É só somar setinhas. Se elas se anulam ou se elas não se anulam. É o que eu quero, ó. Se a molécula tiver o momento resultante, que é a soma desses vetores, certo? Ó, se a soma dos vetores for igual a zero, a molécula vai ser apolar. Se ela for diferente de zero, será uma molécula o quê? Polar. Então, aqui, ó, H ligado, vou fazer algumas aqui, ó, Cl. Então, vetor para o cloro. Como eu tenho um único vetor, o momento resultante vai ser diferente de zero. Portanto, essa molécula só pode ser o quê? Polar. Certo? Aqui, ó, O dupla C dupla O. Lembra da molécula CO2 que eu já montei, tá? Ela é uma molécula o quê? Linear. Joguei na molécula linear, ó, tá linear. Agora, cada ligação, vetor para o elemento mais eletronegativo. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi peixe hidratado. Certo? Então, vetor para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Tudo bem? Tranquilo? Vetor para o oxigênio. Agora, note que esses dois vetores estão assim, ó, como se fosse um cabo de guerra. Só que a força é a mesma, porque a ligação dos dois é a mesma, certo? E se você somar dois vetores, eles não saem do lugar. Ó, eles não saem do lugar. Não há. Então, quando a soma desses vetores se anularem, então o momento resultante vai ser o quê? Igual a zero. Então, essa molécula só pode ser o quê? Apolar. Vem aqui. Você já tomou um dia água com gás? Já, né? Sabe o que é gás que está lá dentro? É o CO2. Está ali, ó. Só que quando você abre, lógico, quando está fechado, está sob pressão. Então, o CO2 está ligado com a água, então você não vê a bolha. Quando você abre, não tem as bolinhas lá? Você consegue ver as bolhas, né? A água é o nosso solvente universal. Ela sempre é polar. A água é polar. Só que como você vê a bolinha você vê. A água você vê. Então você está vendo o quê? Duas fases, uma fase líquida e uma fase gasosa. Só que elas não se misturam no modo normal de ser. Então ela vai ser o quê? Apolar.
Porque se elas se misturassem, né, sem ser forçado pela pressão, tá? Que quando está fechado, está sob pressão. Daí o CO2 se mistura com a água, ele se forma um ácido carbônico. Daí é uma molécula, o quê? Polar. Mas quando você abre, eles se separam, aí é CO2 e água separado. Só que a água é polar e o CO2 é apolar, porque você vê eles separados. Vê a bolinha e vê a água. Legal? Beleza? Então, muito cuidado com isso. Aqui, ó, como a água que eu falei para vocês, ó, H ligado a O ligado a H. Tem os elétrons sobrando aqui em cima, por isso que ela é angular. Vetor para o oxigênio, vetor para o oxigênio. Só que note que esses dois vetores, eles não estão assim, ó. Eles estão assim. Então, se você somar os dois num ponto, ó, no meu nariz ali, ó, só que como eu estou forçando, para onde que vai o vetor resultante? Ele vai para cima. Certo? Então, vai ter um vetor resultante. E se tem um vetor resultante, quer dizer que não se anula. Consequentemente, ela vai ser o quê? Polar. Então, a soma desses dois vetores aqui, ó, vai dar um único vetor para cima. E o único vetor é ele mesmo. Então, se é ele mesmo, o vetor vai ser resultante diferente de zero, portanto, ela vai ser o quê? Polar. Legal, né? O B ligado ao H, ligado ao H, ligado ao H. Cadê o B, professor? Não está. Então, o vetor do H é o mais eletronegativo. Então, vetor para o H, vetor para o H, vetor para o H. Agora eu tenho 3 vetores. Só que note que 2 estão para as laterais e 1 está para cima. Beleza? Sempre some 2 em 2, fica mais fácil. Ou de 3 em 3, de mesma orientação. Como os 2 estão para baixo, certo? Como uma molécula de água, por exemplo, podia estar, ou de qualquer outra estrutura, para baixo, certo? A soma, olha lá, ó. A soma desses 2 vetorzinhos aqui, ó, que estão para baixo, vai dar um único vetor para baixo, ó. Igual, igual. Não é maior nem menor, é igual. Como eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo, cai na mesma representação do CO2, um para a direita e um para a esquerda. Então, quer dizer que a soma, ela se anula. Portanto, essa molécula vai ser o quê? Apolar. Tudo bem? A mesma coisa se eu desse assim para vocês, ó. C ligado ao H, ligado ao H, ligado ao H e ligado ao H, ó. Vetor para o carbono, vetor para o carbono, vetor para o carbono e vetor para o carbono. Olha aqui agora, olha. Se eu somar esses 3 vetores que estão para cima aqui, ó. Esses 3 vetores que estão para cima, vai dar um vetor para cima. Certo? Só que eu tenho um vetor de cima para baixo. Certo? Notem que eles estão no mesmo sentido. Consequentemente, cai na mesma orientação do CO2, direita e esquerda, a mesma orientação do BH3, que é para cima e para baixo, e a mesma orientação para cima e para baixo. Então, aqui, o momento resultante vai ser o quê? Igual a zero, portanto, ela vai ser o quê? Uma molécula apolar. Deixa eu montar outra moléculazinha aqui do ladinho aqui, ó, já para vocês irem se acostumando, ó. N ligado ao H, ligado ao H, ligado ao H, que ela é o quê? Piramidal, porque o nitrogênio tem o par de elétrons aqui. Vetor para o nitrogênio, vetor para o nitrogênio, vetor para o nitrogênio, porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Agora, ó, somem esses 3 vetores que estão para cima. Se os 3 vetores estão para cima, vai dar um único vetor para cima. Um só. Então, o momento resultante vai ser o quê? Diferente de zero, porque deu 1. 1 é diferente de zero, então ela só pode ser o quê? Polar. Captaram a mensagem? Tem que colocar a molécula na geometria adequada, lançar vetores sempre apontando a seta para o elemento que for o mais eletronegativo. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi peixe hidratado só. Beleza? Vetor para o mais eletronegativo. No caso, o flúor é o mais de todos, o hidrogênio nessa ordem é o menos. E, professor, se não tiver nenhum desses ali, é porque está mais para trás do hidrogênio, óbvio, né? Beleza? A não ser que eles deem a eletronegatividade para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, tem que colocar na geometria e saber. Se eu tiver 2 para cima, 1 para cima. Somem. Se eles estiverem assim ou assim, eles se anulam. Tudo bem? Ou assim, tanto faz, certo? Se tiver a mesma orientação para cima e para baixo, direita e esquerda,
né? Ou direita, esquerda para assim, ou direita, esquerda assim, eles se anulam. Agora, se tiver assim, é um para cima. Se tiver assim, ó, na forma de V contrário, ó, dois vetores apontados para baixo, vai ter um vetor para baixo. Se eu tiver 3 para cima, um para cima. Se eu tiver 3 para baixo, quer ver? Ó, deixa eu montar uma outra molécula aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu apagar a amônia e deixa eu colocar o CH4, ó. Certo? Ó, CCl4, quer dizer. Certo? Então, ó, é o C que está ligado ao Cl, está ligado ao Cl, está ligado ao Cl e está ligado ao Cl. Vetor para o cloro, vetor para o cloro, vetor para o cloro e vetor para o cloro. Quem que eu somo? Os 3 para baixo, ó. A soma dos 3 para baixo vai dar um vetor para baixo. Como eu tenho um vetor para cima e para baixo, eles se anulam. Então, o momento resultante vai ser igual a zero. Essa molécula só pode ser o quê? Apolar. Captaram? Bom, vamos aos exercícios, ó. Assinale o que for correto. Primeiro, o HCl tem maior polaridade do que HBr, porque o cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Fui ontem no clube brasileiro. Opa, a sequência de eletronegatividade é para lá, o flúor sendo mais. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o bromo? Yes, bebê. Traduzindo, sim, bebê. Ok? CF4 e BF3 são exemplos de substâncias apolares que possuem ligações polares. Beleza? Ó, o B, deixa eu melhorar, deixa eu fazer o C primeiro. Ó. C ligado ao F, ligado ao F, ligado ao F, ligado ao F. Certo? O flúor é da família 17 tem que fazer uma ligação. O carbono já está acostumado, tem que fazer 4 ligações. Então, ó, são exemplos de substâncias apolares. Possui ligação polar. Quando que é a ligação polar? Quando os átomos forem o quê? Diferentes. São diferentes C de F? São. Então, aqui está verdadeiro. Agora, vetor para o flúor, vetor para o flúor, vetor para o flúor, vetor para o flúor. Somem os 3 vetores para baixo, vai dar um único vetor para baixo. Como eu tenho um vetor para cima, o momento deles vai ser igual a zero, ou seja, apolar. Então, por enquanto, essa está correta. O BF3 cai na mesma moda, ó, ligado ao F, ligado ao F, ligado ao F. Certo? Ó, são átomos diferentes? São. Então, são ligações covalentes polares. Agora, vetor para o F, vetor para o F, vetor para o F. Some esses 2 vetores que estão para baixo aqui, ó. Não vai dar um vetorzinho para baixo? Vai. Agora eu tenho um vetor para cima. Para cima e para baixo, eles se anulam. Consequentemente, ela vai ser o quê? Apolar. Então, também está correto. Item 02, verdadeiro. 04. O H2SE possui maior polaridade do que o H2S. Fui ontem no clube brasileiro e só comi peixe hidratado. Então, ó, o SE faz parte desta? Não, mas o S está aqui, ó. Então, aonde que está esse SE? Aqui atrás, ó. Então, o enxofre é mais eletronegativo. Consequentemente, vai ter uma maior polaridade. E ele fala que o H2SE tem maior polaridade do que o H2S. Então, esse item é falso. Próximo. Br2, Fe, NaBr e CCl4 são compostos formados respectivamente por ligação que une 2 átomos, covalente apolar. Então, o bromo. Então, vamos montar aqui, ó. Br, já montei na aula anterior ou no slide anterior, é uma ligação covalente simples, certo? Só que, ó, é covalente, beleza? Porque o bromo, o cloro, o flúor são da família 17, tem que fazer uma ligação. Agora, apolar, eu pergunto, você tem como lançar um vetor para o elemento mais eletronegativo? Não. Então, ela só pode ser o quê? Apolar. Porque são átomos iguais. Então, até aqui está correto, ó, ligação covalente apolar. O ferro não é metal? Então, metálica, então está correto. NaBr, NaCl, NaI são metal, ó. Um é metal, perde, o bromo da família 17 recebe. Perde, recebe, iônica, verdadeiro.
E CCl4, ó, não vai confundir a molécula como eu já montei anterior. Ó. Eu quero saber a ligação, nem vou continuar a molécula. São átomos diferentes? São. Então, apresentam diferentes eletronegatividade. Então, só pode ser o quê? Polar. Então, verdadeiro. Verdadeiro, o item 08. Não é a molécula, é a ligação que eu estou pedindo. Porque se fosse molécula, essa molécula de CCl4, como eu montei anteriormente, ela é o quê? Ó, né, até montei em outras estruturas, está aqui, ó. CCl4, ela é o quê? Apolar. A molécula. Mas a ligação que une os dois átomos, ela é polar, porque os átomos são diferentes. E a última, o metanol é mais solúvel em CCl4 do que em CHCl3. Como é que você sabe que é solúvel ou solúvel? Por semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Metanol é um álcool, a gente vai ver lá em química orgânica. É o CH3OH. Tudo bem? Já vou até dar uma orientada para vocês de forma diferente. Sempre que estiver esse OH, NH, o FON, certo? Vou colocar assim, ó. O FON ligado ao H, tanto o flúor ligado a H, quanto o oxigênio ligado a H, quanto o N ligado a H, é porque eles têm um tipo de interação chamada de ligação de hidrogênio. E as moléculas que apresentam isso, elas sempre são polares. Então, os álcoois, de modo geral, etanol, metanol, tudo que tiver terminação ol, certo? Eles vão ser polares, certo? Só que o CCl4, ele é apolar. Não a ligação, a molécula. Beleza? Para saber semelhante, é a molécula, não a ligação. E o CHCl3, que eu vou montar aqui para vocês, ó, vou montar o H para cima, por exemplo, e o Cl, então vetor para o cloro, vetor para o cloro, vetor para o cloro, vetor para o carbono. Somem esses 3 vetores que estão para baixo. Ó. Se você somar, vai dar um vetor para baixo. Só que eu também tenho um vetor para baixo. E para baixo se anulam? Não. Certo? Então, o momento resultante vai ser o quê? Diferente de zero. Essa molécula só pode ser o quê? Polar. Então, o metanol, que é polar, certo? É mais solúvel em quem é polar. Em pão polar, se dissolve em polar. Então, o metanol é mais solúvel no CCl4 do que no CHCl3? Não é mais solúvel, é menos solúvel, portanto, item 16, falso. Beleza? Então, essas moléculas aí, como eu falei para vocês, são estruturas um pouquinho mais delicadas, mais detalhadas, para que você possa aí relacionar cada uma delas e envolver as suas disposições. Beleza? Última questãozinha só para finalizar esta aula. Observe as moléculas, ó. NH, que eu acabei de falar, ó. NH faz parte do FON ligado a H. Então, essa molécula vai ser o quê? Polar. Eu já sei, ó. Só que quantos átomos eu tenho aqui, ó? Eu tenho 4. Ele quer a geometria e a polaridade. Então, é o N que está ligado ao H, está ligado ao H, está ligado ao H. Só que o nitrogênio, como a gente já montou, é da família 5. Então, 5A, né? Família 15. Então, ele vai ter par de elétrons sobrando. Então, essa molécula só pode ser piramidal. Piramidal e ela é polar. Então, pirâmide tetraédrica polar, trigonal, linear e tripiramidal é apolar. Não. Olha como é fácil, ó. Já matamos a questão. CHCl3, acabei de montar no slide anterior, é uma molécula que tem 5 átomos, então ela é tetraédrica, certo? E como a soma vai dar diferente de zero, momento resultante diferente de zero, ela vai ser o quê? Polar. Então, ó, tetraédrica, polar. E o SO3, como eu já montei nas aulas e nos slides anteriores, ela é trigonal. Vetor para o O, vetor para o O, vetor para o O. Se você somar esses dois vetores, vai dar um vetor para baixo. Um para baixo e outro para cima, eles se anulam. Se eles se anulam, ela só pode ser o quê? Apolar. Que está aqui, ó, trigonal, apolar. Então, letra B, a nossa resposta correta.
Tranquilinho? Beleza? Eu fico por aqui, mas ainda vou falar mais alguma coisa para vocês sobre polaridade na próxima aula, que daí sim, pro Enem e alguns vestibulares, Enem principalmente, todo ano, desde 98 que começou o Enem, praticamente todo santo ano cai uma questão de forças intermoleculares, que será a nossa próxima aula. Beleza? Tranquilo? Não saia daí. Sequência, mandamos mais aí em forças intermoleculares, que vai envolver um pouco de geometria, polaridade, saber diferença de eletronegatividade, enfim, toda essa parafernália de estruturas aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.